Embaixador da União Europeia no Brasil demonstra insatisfação com Lula. Na série dos balões chineses, a segunda temporada, edição América Latina. Sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Londres com Ivan Kleber. E a gente se vê logo depois da vinheta. Brasil, União Europeia. O embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibáñez, compartilhou aí um artigo do colunista Demetrio Magnoli na Folha de São Paulo, onde o colunista traz algumas críticas e diz que Lula está perdendo a oportunidade de ser um estadista, não é? Enfim, e devido à sua aproximação também com ditaduras como Nicarágua, Cuba e Venezuela. Bom, vamos recapitular que na semana passada, no evento organizado pelo João Dória lá em Lisboa, em Portugal, alguns membros do governo português não participaram, recusaram o convite para participar do evento. Lembrando que naquela ocasião nós teríamos ali alguns membros do governo brasileiro. Mais falado ultimamente aí é o Flávio Dino, ministro da Justiça. Bom, dito isso, a gente vê um certo distanciamento então do governo português. Ou pelo menos deixaram passar uma oportunidade de se aproximar participando do evento junto. Agora vem essa ação aí do embaixador da União Europeia em solo brasileiro, no Brasil, né? Compartilhando aí essas críticas. Agora, não é nenhuma novidade para a União Europeia que Lula era alinhado e está alinhado com as ditaduras da Venezuela, Cuba e Nicarágua. Dito isso, de forma ingênua, eu não sei qual pode ser a estratégia da União Europeia, achar que o Lula vai tomar partido a favor do bloco. Lula já deixou bem claro que está alinhado com a China. E em um momento em que a União Europeia busca, digamos assim, caminhar com seus próprios passos, buscar esse alinhamento com o Brasil, vai ficar muito difícil, porque o Lula já deixou isso bem claro. O Lula disse que quem tem que mediar o conflito na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia é a China, e não a União Europeia. Ele nem cita a União Europeia. Isso durante a visita do chanceler alemão Olaf Scholz no Brasil, um dos países mais importantes do bloco europeu. Então, a União Europeia, de forma ingênua, achar que o Lula simplesmente vai tentar fazer uma política de neutralidade entre a China e a União Europeia é um erro absurdo. Ele está executando exatamente aquilo que ele tem na sua agenda, não é nenhuma novidade. O que União Europeia e governo Lula podem andar de mãos dadas é na questão climática. Vide a visita aí da Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Transição Ecológica, transição alguma coisa, de qualquer maneira ela é ministra do Meio Ambiente, ao Fórum Internacional de Davos, onde ela se encontrou com o filho do Soros. Mas somente nesse assunto nós podemos ter aí a União Europeia muito alinhada com Lula. No restante, o governo Lula estará alinhado com a China e não deveria ser surpresa para a União Europeia esse comportamento do atual presidente brasileiro Lula. Como fica o vice Geraldo Alckmin nessa situação, que seria, digamos assim, o fiel da balança nessa aproximação da União Europeia com o Brasil? Isso é um questionamento que a gente precisa fazer, mas até agora, por enquanto, o Alckmin está quieto. América Latina, mais precisamente Colômbia. Isso porque a saga dos balões chineses continua. O exército colombiano confirmou a presença de um balão sobrevoando seu espaço aéreo, isso na sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Na segunda-feira agora, dia 6 de fevereiro, as autoridades chinesas confirmaram que o balão é chinês e que faz parte aí de uma experiência que eles estão fazendo, enfim. Bom, lembrando que no sábado, então, dia 4, o primeiro balão, aquele que causou mais alvoroço e apareceu lá nos Estados Unidos, foi, aspas, abatido. A China disse que a reação dos Estados Unidos a esse balão, a essa questão toda, foi desproporcional e gerou aí um desconforto diplomático. Agora a gente tem esse segundo balão, conforme a última informação, na sexta-feira, dia 3, ele foi avistado aí na Colômbia. Baseado na velocidade que o primeiro balão lá dos Estados Unidos andou, é muito provável que o segundo balão aí não esteja mais na Colômbia.
Ele pode estar em outro país, Venezuela, até mesmo Brasil, ou quem sabe indo para o oceano. A gente não tem mais informações sobre o paradeiro deste segundo balão. Isso tudo vem num momento em que as tensões geopolíticas estão muito altas, né? Os países acusando a China de espionagem, e um membro importante do parlamento britânico, a presidente, melhor dizendo, Alicia Kearns, que é presidente do da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Britânico, aconselhou as pessoas aqui no Reino Unido a desinstalarem o aplicativo TikTok, porque, segundo ela, a China está construindo um Estado tecnológico, e de maneira que o TikTok é uma ferramenta para coletar dados das pessoas para implementar aí essa agenda. Bom, a história dos balões, pelo jeito, ainda vai longe, e eu vou trazendo aqui as atualizações assim que possível. Não é pauta, mas eu quero só fazer uma menção aqui, os meus sentimentos. Fiquei sabendo do terremoto na Turquia e na Síria, e o último número que eu vi também ali passava de 1.600 mortes, então fica aqui o registro dos meus sentimentos. Eu não transformei isso em pauta, porque eu não tenho muita capacidade para analisar questões como terremotos, enfim, né? Eu prefiro não comentar aquilo que eu não sei, mas de qualquer maneira aqui fica o registro dos meus sentimentos aos familiares, enfim, que esses dois países possam se reerguer o quanto antes. Este foi o Conexão Londres com Ivan Kleber, do dia 6 de fevereiro de 2023, uma segunda-feira, e eu desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigado pela audiência.